Shavua Tov, estamos seguindo em frente aqui com o nosso estudo de Kitzush Hanuch. A gente se encontra no Siman Yud-Bet Alachá Yud, 12º capítulo, 10ª Alachá. A gente ainda está tratando das preparações para a Tfilá, tudo que tem em torno da Tfilá. Falamos sobre a roupa, sobre o pensamento, sobre a purificação da pessoa como preparação para a Tfilá, tanto nas mãos quanto nas virtudes. Agora a gente segue em frente com relação ao lugar da Tfilá. Fala o Kitzush Hanuch, יש לו לאדם לקבוע לו בית הכנסת או בית המדרש שיתפלל שם בקביעות, וגם יקבע לו שם מקום מיוחד לתפילתו. A pessoa deve procurar ter um lugar fixo no qual ele reza, tanto uma sinagoga fixa quanto um lugar fixo dentro da sinagoga. Isso a Gemara em Masechet Brachot aprende já de Avram Avinu. Avram Avinu, mesmo que ele tinha um campo inteiro para rezar, em qualquer lugar ele podia rezar, era tudo aberto em torno da casa dele, ele rezava justamente no mesmo lugar sempre. No mesmo lugar ele buscava fazer sempre as tefilot, e aqui tem dois sentidos, tem um sentido espiritual e um sentido psicológico, digamos assim. Um ponto de vista espiritual, no momento em que a pessoa define um lugar específico para rezar, e a tefilá dele é sempre feita lá, as tefilot que vão se juntando, elas vão se fortificando uma outra, assim a tefilá fica mais forte, e também tem um sentido psicológico nisso, de que quando a pessoa ele reza cada vez em um lugar diferente, ele tem mais distrações. Quando você está sempre rezando no mesmo lugar fixo, e você está acostumado com aquele lugar, você já conhece tudo, você consegue focar mais na tefilá. Mas quando você reza em lugares diferentes, você vai cada vez para um outro Beit HaKnesset, ver pessoas diferentes, de pontos de vista diferentes, isso daqui acaba tirando o foco da pessoa. Então sempre buscar rezar no mesmo lugar, isso ajuda com que a tefilá seja melhor. Quando ele diz no mesmo lugar significa dentro dos mesmos 4 amot quadrados, certo? 2 por 2 metros, mais ou menos. Ou seja, se tem alguém sentado no seu lugar, você chegou no Beit HaKnesset e você tem lá um lugar fixo, e o lugar do lado está vazio, mas alguém sentou justamente no seu lugar, não precisa expulsar a pessoa. Você pode sentar na cadeira do lado. Obviamente, você pode pedir com delicadeza, perguntar se a pessoa pode mudar, mas lembrando, a gente aprendeu a importância de sentar num lugar fixo de Avram Avinu. E com certeza Avram Avinu, se visse alguém rezando no lugar dele, não ia gritar e expulsar a pessoa do lugar, ia ou pedir com delicadeza, ou como aparece aqui no Kitzush Hanuch, tudo que é dentro de 2 metros quadrados é considerado o mesmo lugar, também é válido para essa questão. וטוב אם יכול לקבוע לו מקום אצל הקיר, כדמצאנו בחזקיה המלך, דכתיב ויסיר חזקיהו פניו אל הקיר. Também é bom, se é possível, se tem um lugar assim no Beit HaKnesset, rezar num lugar que você está de frente para a parede, sem outras distrações, sem pessoas na frente, porque assim a gente encontra com Hizkiyahu HaMelech, que ele rezou de frente para a parede, sem nenhuma separação entre ele e a parede. Lembrando que móveis, por exemplo, cadeiras, mesas, não são considerados separações entre a pessoa e a parede, mas um armário fixo aqui já teria que ser considerado, mas se possível, não é obrigatório. Obviamente a pessoa pode rezar num lugar onde tenha um móvel na frente dele, se não tem lugar próximo à parede, pode sentar em qualquer lugar no Beit HaKnesset. Velo yamod, velo yeshev betfilah etz drasha, a pessoa deve se afastar de pessoas rechaim, de pessoas não boas durante a tefilá, porque não só pelo fato de que eles conversam e podem acabar atrapalhando, mas também pelo fato de que um influencia o outro durante a tefilá, uma questão espiritual, então sentar longe de pessoas não corretas durante a tefilá. Se por um acaso a pessoa não pode rezar no Beit HaKnesset, ele tem que rezar em casa, então também escolher um lugar específico onde a pessoa sempre vai rezar lá, para que as crianças, as outras pessoas da casa, saibam respeitar o lugar onde ele está rezando e não incomodem ele, não atrapalhem ele durante a tefilá, e vai acabar tirando a concentração dele. próxima הלכה, הלכה י"א. מצווה לרוץ כשהולך לבית הכנסת או לבית המדרש או לשאר מצוות, שנאמר נרדפה לדעת את השם, וכתיב דרך מצוותיך ארוץ. Quando a pessoa está indo para o Beit HaKnesset, para o Beit HaMidrash estudar ou cumprir uma mitzvah, existe uma mitzvah especial de correr para fazer isso. Pode ser correr mesmo ou fazer isso com agilidade, não com preguiça. O Sefer HaChinuch traz que Achrei Ma'asim Nimshachim Alevavot. O comportamento da pessoa, como a pessoa se comporta fisicamente, muitas vezes influencia o coração. Então, quando a pessoa ele corre para tefilá, ele faz as coisas com agilidade, o coração dele fica mais leve e mais contente, se sente melhor com aquilo que ele está fazendo. A tefilá é feita com mais kavaná, com mais intenção, o coração está mais conectado com a tefilá. Então, tem uma mitzvah especial de correr para
para cumprir mitzvot. ולכן אפילו בשבת מותר לרוץ לדבר מצווה, אבל בתוך בית הכנסת, בתוך בית המדרש, אסור לרוץ. Então, por isso ele fala que mesmo no Shabat é permitido correr, mesmo que de forma geral é proibido correr no Shabat, porque o modo como a pessoa se comporta durante o Shabat tem que ser diferente durante a semana. Durante a semana a gente está acostumado de correr para um lado para o outro, no Shabat deve-se fazer as coisas com calma, porque a gente tem que ter na cabeça que quando chegou o Shabat, significa que, olha, o Shabat está aqui, está tudo em ordem, está tudo tranquilo, não tenho nada para fazer, nada para organizar, tem uma calma especial que vem junto com o Shabat, uma paz de espírito, então deve fazer as coisas com mais tranquilidade, mas quando você está querendo ir para o Beit HaKnesset ou para cumprir uma mitzvah, aqui não tem problema de correr. Porém, dentro da sinagoga, não se deve correr, deve-se respeitar o local. Asur larutz, é proibido correr dentro da sinagoga, o bevol lifnei apetach, yishem me'at shelo yikanes befeta pitom, veirate veifchad mehadar geono itbarach shemo, veomar apasuk, ve'ani berov chazdecha vegomer, שהוא כמו נטילת רשות, ואחר כך ייכנס וילך באימה ויראה כי הולך לפני המלך. Embora ele tenha dito que deve se correr para o Beit HaKnesset, isso é no caminho, quando você está indo para o Beit HaKnesset, mas quando você chega lá, quando você chega próximo à porta do Beit HaKnesset, deve se parar para pensar um segundo que você está entrando na casa de Akadosh Baruch Hu e o respeito devido e o temor devido que deve ter nessa situação. Se costuma falar o pasuk que fala V'ani berov chazdecha vo veitecha eshtachave lechal kodechecha beiratecha. Ele traz esse pasuk aqui, que é como se você estivesse pedindo para Akadosh Baruch Hu para entrar na casa dele, igual você bate na porta para entrar na casa de alguém. Assim também no Beit HaKnesset você faz um pasuk que representa o pedido para entrar, e aí você entra com temor, como se estivesse entrando na frente da casa do rei. בקהילות שיש ליהודים רחובות בפני עצמם מצווה להתעטף בציצית ולהניח תפילין בביתו ולך כך לבית הכנסת. No lugar onde Yehudim eles têm casas separadas, eles têm ruas separadas, então a pessoa não tem problema nenhum, não tem nenhum risco de ir de talit e tefilin para a sinagoga. O melhor é que a pessoa coloque o talit e tefilin em casa e ele já vai vestido para a sinagoga com o talit e o tefilin pronto para tefilar. Lugares que tem antissemitismo ou tem algum risco, não deve se fazer isso, e mesmo lugar onde só tem Yehudim, quando a gente está com o tefilin na cabeça e no braço, tem que tomar muito mais cuidado com os pensamentos. Então, se às vezes é no verão e na rua, vão ter pessoas que não vão estar vestidas adequadamente, do modo correto, como se deve se olhar para as pessoas, então não deve se sair de tefilin na cabeça. וילך כך לבית הכנסת, ובמקום שדרים בין האומות, porém, quando Yehudim moram misturados com outros povos, ou שצריך לעבור דרך מבואות מטונפות, ou no caminho para o Beit HaKnesset, para o Beit HaMidrash, tem um lugar onde tem sujeira no meio do caminho, lugares onde você não pode usar o tefilin, יש להתעטף בציצית ולהניח תפילין בפרוזדור של בית הכנסת. O pessoal deve colocar o tzitzit e o tefilin na entrada do Beit HaKnesset, antes de entrar na sinagoga em si, e sim na antessala, digamos assim, na entradinha do Beit HaKnesset, e aí ele vai colocar o talit lá, vai colocar o tefilin, e aí ele vai entrar no Beit HaKnesset. Quando ele entra diretamente no Beit HaKnesset, ele já está pronto para tefilar. Que o inyan gadol ikanes le Beit HaKnesset meutav batzitzit muhtar batfilin, que tem um lado especial, tem uma questão importante de entrar no Beit HaKnesset já com o tzitzit e com o tefilin. Mesmo assim, embora exista essa halachá, e quem puder cumprir isso, ótimo, muitos costumam colocar tefilin e talit já no Beit HaKnesset mesmo, porque às vezes a parte de fora do Beit HaKnesset tem gente passando para cá, para lá, isso atrapalha a kavaná, isso atrapalha o pensamento da pessoa, então você vai acabar colocando o tefilin meio correndo, meio com pressa, sem a kavaná correta. Então às vezes se você vai ter mais tranquilidade, vai colocar direito o tefilin com o pensamento no lugar, quando você estiver dentro do Beit HaKnesset no seu lugar, aí isso é melhor.